Super Rádio, programa Debate em Família, a caminho das eleições. O Debate em Família dá continuidade às entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo, e hoje a candidata que falará conosco é Joyce Hasselmann, do PSL. Bom dia, Joyce, tudo bem? Olá, bom dia para você, bom dia a todos, tudo ótimo. Então tá bom, eu vou iniciar, eu sou o Fábio Patrício, vou iniciar uma pergunta para você, como eu inicio com todos os outros candidatos que aqui são entrevistados no Debate em Família na Super Rádio. Por que a escolha de ser candidata à Prefeitura da cidade de São Paulo e como você acha que pode colaborar com a cidade e com os cidadãos paulistanos? Você sabe que quando me fazem essa pergunta, eu geralmente faço uma brincadeira na resposta. Eu digo, olha, eu quero ser prefeita de São Paulo porque eu sou meio doida, né? Porque tem que ter um parafuso a menos para querer esse emprego, que é o pior emprego do mundo, porque a cidade foi abandonada. Então, a demanda que existe na cidade, os problemas são gigantescos. E o próximo prefeito ou prefeita de São Paulo vai ter que ser, tem que ser alguém que tenha muita energia, 24/7, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu tenho uma posição de ser deputada federal, fui líder do governo, líder do meu partido, a mulher mais votada da história desse país na Câmara dos Deputados. Então, era mais confortável para mim ficar onde eu estou, em Brasília, trabalhando pelo país e tocando as pautas nacionais. Mas quando eu vi o cardápio de opções de prefeito, de candidatos a prefeito que se colocam, eu fiquei apavorada, até porque eu moro aqui, eu tenho família em São Paulo, meus filhos estão aqui. Então, eu não quero para a minha cidade nada menos do que o melhor. E o que nós temos aí é o atual prefeito, que é até bonzinho, é gente boa, mas não tem competência nenhuma, é incapaz. A gente viu que com a dispensa cheia de dinheiro na prefeitura, ele não conseguiu resolver nada. E o resto é um pavor absoluto, né? São 50 tons de esquerda. Esse candidato aí, o Russomano, que é apoiado pelo Bolsonaro, é um terror, uma coisa, assim, tudo que São Paulo não precisa. Então, por responsabilidade, eu decidi colocar meu nome à disposição para fazer aqui o que eu fiz em Brasília. Eu, em 8 meses de mandato, consegui produzir mais que aqueles deputados que estão lá há 30 anos. Em 8 meses. Eu entreguei todas as minhas propostas, projetos e promessas em 8 meses. É algo assim que nunca ninguém viu na Câmara. Então, eu posso afirmar com certeza que eu sou a deputada que mais produz na Câmara, que mais entregou projetos para o Brasil. Eu quero fazer a mesma coisa por São Paulo. Quero fazer uma gestão em 4 anos, eu quero fazer o que não fizeram em 40 anos. Então, é por isso que eu decidi ser candidata à Prefeitura de São Paulo. Aí, Luiz Carlos, sua pergunta para a deputada federal Joyce Hasselmann, candidata à Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Joyce. Faz tempo que a gente não se fala. Grande abraço para você. E eu não fiquei surpreso quando você lançou a sua candidatura a deputada. Eu acho que você realmente teve uma votação expressiva e algo que você realmente merece pelo trabalho que você desenvolve, né, em todos os sentidos. E agora, você acabou de responder por que você quer ser candidata, quer ser prefeita de São Paulo, né? E aí, o que você acha que está acontecendo com a sua candidatura em relação, depois de ter essa votação expressiva que você teve em São Paulo, está acontecendo com a sua candidatura, ou pelo menos aquilo que as pesquisas mostram, né? Como é que você sente isso? Você sente que essas pesquisas estão completamente equivocadas, ou você acha que realmente é isso aí mesmo, o seu nome já está lançado, você já está colocando as suas propostas, você está mexendo com a cabeça daqueles que estão na frente? Como é que você sente isso? As pesquisas estão completamente equivocadas, como estiveram equivocadas nas últimas 6 eleições. Veja, eu sou jornalista de formação, né? Sim. E sempre na área do noticiário político e da análise política. Então, toda eleição, lá estava eu sentando a rua nos institutos de pesquisa que sempre erravam. E agora, mais uma vez, os institutos erram. Agora, é natural que dentro dessas pesquisas tem uma coisa chamada recall, né? Então, sim, é natural que as pessoas que não estão acompanhando muito a política, elas lembrem de nomes como o do atual prefeito, que já está aí todo dia falando na televisão, né, dando coletiva, e do maluquinho lá do Russomano, porque ele também tem um programa de televisão. Então, isso é natural. Agora, os números estão absolutamente errados pelos levantamentos que nós mesmos temos. Mas tem um fato interessante aí que a gente tem que levar em consideração. Esse foi um ano muito atípico e a população não se interessou por eleição como nas eleições anteriores.
Então, muita gente vai decidir o voto no último dia. Quase metade da população ainda não decidiu o voto. Então, ninguém sabe o que vai acontecer na urna, porque essa população vai decidir na última hora. E quando a população entrar num site, entrar num Google, olhar a minha proposta e olhar a proposta dos outros, desculpa, é incomparável. O que eu já fiz pelo país e o que esses outros fizeram, que foi nada, é incomparável. Então, além de as pesquisas estarem absolutamente erradas, como estiveram nas últimas eleições, ainda tem esse fator que é um fator muito positivo para mim e para a população de São Paulo, que vai poder escolher alguém que realmente vai cuidar dessa cidade, vai cuidar desse povo que foi tão abandonado. Júnior Berilo. Bom dia, Joyce. Joyce, a minha pergunta é em relação à saúde. Você está divulgando no horário eleitoral que é uma proposta lá, um projeto de ter um médico na escola. Você disse que para esse projeto funcionar, você vai abrir mão do autódromo, vai deixar os recursos que hoje são aplicados no autódromo vão para a saúde. Esse médico na escola, como que ele vai atender na prática? Ele vai fazer a consulta com os alunos? Qual que será a função desse médico na escola? Olha, a gente está num momento muito diferente, né, de temperatura e pressão, por conta do coronavírus, da pandemia, e está todo mundo com muito medo até de mandar seus filhos para a escola de novo, porque tem gente que quer colocar o filho na escola, tem gente que não quer colocar o filho na escola. Então é importante ter esse médico na escola para atuar na saúde preventiva das nossas crianças e também para ajudar em toda a questão dos protocolos para que a criança volte para a sala de aula, para que ela volte até as aulas normalmente, mas seguindo todos os protocolos de saúde. Então, o médico na escola, ele vai atuar na saúde preventiva, mas também vai atuar para que as nossas crianças possam estar cuidadas, né, protegidas do coronavírus. Então, é algo que dá para fazer, a gente já fez as contas, não é só com privatização que dá para pagar isso, porque eu vou cortar muitas despesas, como, por exemplo, o dinheiro que vai para a máfia dos transportes. São 4 bilhões de reais do dinheiro público por ano que abastece a máfia dos transportes. É uma coisa inacreditável. A prefeitura tira dinheiro do bolso do mais pobre, tira dinheiro do bolso da população para dar para bandido ligado à empresa de ônibus para oferecer esse serviço que nós temos, que é um serviço nojento em São Paulo, né? É um serviço porco do transporte coletivo. Tarifa cara e serviço péssimo. Então, tem como fazer e é uma questão realmente de cuidar das nossas crianças. É muito importante. Eu quero segurança para as crianças que vão para a escola, eu quero segurança para os pais. Eles vão saber que as crianças na escola estão muito bem cuidadas. Já que você colocou aí, Joyce, sobre a transporte público, né? Como resolver esse problema do transporte público em São Paulo? Tem jeito? Porque cada candidato que aqui vem, ou nas outras eleições também, é o mesmo problema que a população reclama a toda eleição, a todo dia praticamente, em relação ao transporte público. Como resolver esse problema do transporte na cidade de São Paulo? Você perguntou se tem jeito, né? Tem jeito, porque tem Joyce. Eu vou resolver esse negócio aí. Como é que eu resolvo isso? Gente, a licitação para a escolha das empresas do transporte é uma licitação absolutamente fraudulenta, né? Eu fui investigar o processo de licitação e aí, nesse processo, eu descobri o seguinte, esse documento diz que a empresa, para ganhar a concorrência em São Paulo, tem que ser dona da garagem de ônibus em São Paulo. Qual empresa que não está atuando em São Paulo que é dona de uma garagem gigante de ônibus em São Paulo? Nenhuma. Ou seja, as mesmas sempre vencem. Essa é a maneira com que eles conseguiram fraudar a licitação debaixo do nosso nariz. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão dos contratos, eu vou romper esses contratos e, com isso, eu vou abrir uma concorrência internacional em 3 meses. Em 3 meses dá para resolver isso. Abrindo a concorrência internacional, qual vai ser o meu modelo de licitação? O menor preço e o melhor serviço. Eu quero ônibus novo por toda a cidade, eu quero ônibus com internet conectado em toda a cidade, eu quero ônibus com ar-condicionado em toda a cidade e quem me oferecer a melhor tarifa ganha a concorrência. Então, eu quero uma tarifa mais barata e não essa de R$ 4,40. Por que não se resolve o problema do transporte coletivo? Porque todos os políticos envolvidos nisso acabam ganhando alguma coisa. Um ganha uma propina, outro ganha caixa 2 para a campanha, o outro é ligado diretamente à máfia, o outro que está lá na Câmara de Vereadores é ligado ao PCC, que está dentro da máfia dos transportes, e ninguém resolve porque ou leva alguma coisa ou tem medo de morrer, porque são bandidos, é gente que pode matar, literalmente. Eu não tenho medo nem de uma coisa nem de outra. Já enfrentei muita máfia, a minha carreira
como jornalista investigativa, foi denunciando máfia, já andei escoltada muito tempo da minha vida, ando com colete à prova de bala, não tenho medo de bandido. Então eu vou enfrentar isso, vou enfrentar porque o povo de São Paulo precisa de alguém que enfrente isso com coragem. Luiz Carlos. Joyce, você falou sobre transporte, eu tinha uma outra pergunta para te fazer, mas eu vou falar ainda sobre transporte. Uma das coisas que o Debate em Família tem falado muito aqui, a gente tem debatido muito sobre isso, e agora saiu um levantamento apresentado pelo Detran de São Paulo, mostrando que cresceu 52% o número de mortes de motociclistas, né? Nesse período de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. 52% de aumento de morte nesse sentido. E eu tenho perguntado para todos os candidatos se ele tem alguma proposta para resolver esse problema, não do trânsito, mas exatamente dos motociclistas que andam no meio do trânsito, não em uma faixa específica, mas no meio dos carros, né? Você olha para a esquerda, tem um, você olha para a direita, tem outro, quer dizer, você não sabe como desviar, e eles estão fazendo o trabalho deles, estão buscando exatamente o pão nosso de cada dia. Tem alguma proposta para isso, Joyce? Olha, esse é um problema grave, né, em São Paulo, nas grandes capitais, e o que a gente tem estudado é a possibilidade de abrir os corredores de ônibus para os motociclistas. O que acontece? Eu sou deputada federal e nós aprovamos na Câmara a flexibilização desta lei, tá? Porque hoje a lei proíbe. Tem até candidato que já prometeu fazer isso 100% porque não conhece de lei. Então não dá para prometer o que você não pode fazer. Agora, eu, como deputada federal, votei pela liberação dos corredores, né, de ônibus para as motos. O que aconteceu? O presidente Bolsonaro foi e vetou isso. Então, nós aprovamos na Câmara essa flexibilização, o presidente Bolsonaro foi lá e caneteou, vetou, proibiu. Então, agora, como deputada federal ainda, e eu ainda sou deputada até 31 de dezembro, mesmo que ganhe a prefeitura, continuo deputada, nós vamos trabalhar para derrubar esse veto em Brasília. E aí, derrubando esse veto, nós conseguimos abrir os corredores de ônibus, não em horário de pico, tá, gente? Porque se for em horário de pico, a gente acaba tendo um efeito contrário, né? Vai ser uma carnificina, não é o que nós queremos. Mas nos outros horários, em que há menos ônibus nos corredores, para que os motociclistas possam andar nesses corredores. E assim, a gente conseguir aí ter um impacto positivo nesses números que são tão trágicos aí para os nossos motociclistas, para os nossos motoqueiros. É uma tragédia. Realmente essa questão dos acidentes de moto e das mortes, né, de motoqueiros e motociclistas virou aí uma pandemia paralela, e a gente vai ter que fazer muitas campanhas educativas, trabalhar talvez com motofaixas, tem que botar toda a engenharia de trânsito para quebrar a cabeça e resolver esse problema. O que não dá para acontecer é que as pessoas continuem morrendo dessa forma no trânsito, né, nessa roleta russa. Berilo? Joyce, em relação à Cracolândia, em relação ao centro de São Paulo, o que você pretende fazer para revitalizar o centro? Você pretende continuar as obras do Anhangabaú? O que você pretende fazer para o centro e especialmente para a Cracolândia, para acabar de vez com a Cracolândia? É possível? É possível, sim. Vamos por partes aqui, que essa pergunta é bem complexa. Então, vamos pegar primeiro Cracolândia e depois centro. Cracolândia, como é que a gente resolve a Cracolândia? Você tem que dividir a Cracolândia em 3 partes. Primeiro, a parte do tráfico mesmo, né? São aqueles vagabundos que vendem droga para todos ali, ganham dinheiro com isso, com a desgraça dos outros. Então, para traficante, para bandido, é polícia, cadeia e não tem conversa. Não vou flexibilizar para essa gente. Para aquele miolo da Cracolândia, que são as pessoas que são viciadas, mas ainda não perderam totalmente a guerra para a droga, ou seja, ela ainda sabe o que é certo e errado, para essas a gente tem que entrar com tratamento e recuperação. Para isso eu vou fazer parceria com as igrejas. Veja que nós temos igrejas católicas e evangélicas que têm trabalhos excepcionais nessa área da Cracolândia, e muito, mas muito, muito mais eficientes que os trabalhos desenvolvidos pela prefeitura. Se as igrejas conseguem fazer sem nenhuma ajuda do poder público, eu vou trazer as igrejas para dentro da prefeitura, nós vamos criar protocolos, eu vou dar toda a estrutura que essas igrejas precisam, além de médicos, terapeutas, remédios, psicólogos, psiquiatras, tudo que é necessário, e nós vamos atuar em conjunto, né? E isso vai resolver esse problema do miolo da Cracolândia. Para aquela outra parte, que são as pessoas que já perderam a guerra para a droga, ou seja, aquela pessoa que pode matar ou pode morrer por uma pedra de crack, para esse não tem jeito, tem que ser internação compulsória. Eu não posso deixar aquela pessoa lá.
eu não posso deixar que ela escolha um tratamento, porque ela não tem nem condição de escolher. A cabeça dela só pensa em crack, né? É o nóia, nóia, nóia. Então, a prefeitura tem que entrar com pulso firme e fazer internação compulsória. Com isso, nós conseguimos, em 1 ano e meio, resolver a questão da Cracolândia. Por que eu digo em 1 ano e meio? Porque de você internar uma pessoa até ela estar totalmente recuperada e capacitada, ou seja, pronta para voltar para o mercado de trabalho, é um período aí de 1 ano e meio a 2 anos. Então, de 1 ano e meio a 2 anos, eu não só vou desmontar a Cracolândia, como vou devolver essas pessoas para o mercado de trabalho para que tenham dignidade. Em relação ao centro, nós vamos revitalizar todo o centro, absolutamente todo o centro, né? Fazendo parcerias público-privadas, fazendo retrofit em muitos dos prédios. Vou transformar vários desses prédios públicos em moradia, não só moradia popular, mas moradia também para a classe média. Parte dessas moradias eu quero destinar para agentes da segurança, polícia militar, polícia civil e guarda civil metropolitana, porque eu quero esses policiais morando num centro revitalizado, bonito, e ao mesmo tempo vai estar muito mais seguro. Quando eu tenho polícia morando perto, dentro dessas regiões, eu transformo essa região numa região mais segura. E além disso, a gente vai ter vários prédios ali que serão usados para a área comercial, porque eu vou colocar no centro da cidade um hub de tecnologia, um bolsão de tecnologia. Eu quero essa molecada cool, essa molecada das startups, essa molecada assim, que realmente vai trazer uma cara diferente para o centro, no centro da cidade. E a gente vai ter, assim, de fato, um centro para se orgulhar, onde as pessoas vão andar, vão querer tirar fotos, vão querer parar no centro da cidade, vão querer visitar o centro de São Paulo. Luiz Carlos. Você, Joyce, falou sobre a Cracolândia e existe um outro aspecto social na cidade de São Paulo que nós temos também debatido muito aqui nesse programa, que são os moradores em situação de rua. Hoje você não anda pela Paulista, você não anda pelas ruas adjacentes, você não anda pelo centro da cidade. Infelizmente, você não anda pelos bairros de São Paulo sem você ver alguém jogado nas ruas, totalmente abandonado, com aquela condição de que você não pode mexer, porque tem o direito de ir e vir, né? E quando você falou da Cracolândia, eu fiquei pensando aqui nos direitos humanos, como é que esse pessoal está se virando lá nos escritórios deles, bem com ar-condicionado, tranquilo, já querendo, de alguma forma, enfrentar você de frente. Como é que você quer tirar das ruas aquelas pessoas que realmente, de alguma forma, têm o direito de fazer o que bem entende? Como é que a Joyce vê isso? Porque isso a gente enfrenta aqui o dia inteiro, Joyce. O dia inteiro nós enfrentamos isso aqui, nessa discussão temática até, mas de um cunho social fantástico, onde a maioria diz, não, eles têm o direito de ficar nas ruas, eles têm o direito de ir e vir. Será que nós temos, será que nós temos o direito de manter essas pessoas na rua, Joyce? Eu vou dizer para você o que é direito humano. Sim. Direito humano é o direito da criança poder ir para a escola com segurança. É isso aí. Direito humano é o direito de qualquer um de nós, cidadãos, andarmos livremente pelo centro de São Paulo sem topar com alguém que possa te matar por conta de uma pedra de crack. Direito humano é o idoso poder andar tranquilamente por São Paulo. Direito humano são essas pessoas que estão hoje viciadas na droga, porque um vagabundo foi lá e vendeu droga para uma criança com 10 a 12 anos na escola, e essa criança hoje virou um adulto viciado na Cracolândia. Direito humano é a prefeitura poder salvar essa pessoa da droga. Isso é direito humano. O resto é balela. É balela. Essa gente que está no seu ar-condicionado, com seu terninho, gritando crack livre, as pessoas podem fazer o que quiserem, elas não sabem do que estão falando, porque não é um filho deles que está lá na Cracolândia. Então é um bando de gente que não sabe o que diz, que fala do alto da sua arrogância, mas que nunca colocou o pé lá. Eu coloquei o pé lá. Eu faço um trabalho social na Cracolândia muito antes de eu morar em São Paulo, quando eu morava no Paraná ainda. Eu sei o que é o inferno. Quer conhecer o inferno na Terra? Vai na Cracolândia. Vai lá. Então, quando essa gente vier de passinho para o meu lado, vai levar voadora. Não tem conversa. Comigo a conversa é salvar vidas e garantir que nós possamos andar tranquilamente pela cidade. Garantir que as nossas crianças não sejam viciadas por traficantes. Isso é direito humano. Em relação aos moradores de rua, a gente tem que dividir quem está já na área das drogas e quem está na rua porque perdeu a capacidade de pagar um aluguel. Agora, na pandemia, a gente viu que famílias inteiras foram para a rua com uma barraquinha. As pessoas pagavam ali 200, 300 reais, 400 reais no aluguel e perderam a capacidade de pagar esse valor, então tiveram que ir para a rua. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho,
eu tenho dentro do meu plano de governo uma coisa chamada pronto-socorro do emprego, que é justamente transformar essas pessoas que estão sem profissão, que não têm profissão, em empreendedores. É pegar essa pessoa e qualificar essa pessoa num curso técnico, um curso simples técnico, não é nada de sete cabeças, não. Por exemplo, a mulher quer ser cabeleireira. Então tá bom, a prefeitura vai dar um curso técnico de cabeleireira para ela e, além do curso técnico, um pequeno empréstimo para que ela possa montar o salãozinho dela em casa. Eu quero fazer isso, obviamente, com homens também, mas tem uma coisa que me bate muito no coração, que é o Banco da Mulher. Por que eu criei um programa específico para a mulher? Porque a maioria das pessoas demitidas na pandemia são justamente as mulheres. E muitas delas são arrimo de família. Então, dentro do pronto-socorro do emprego, eu criei o Banco da Mulher, para que nós possamos transformar essa mulher de desempregada numa empreendedora que está numa empregadora. Entre os moradores de rua, nós temos que ver quem tem qualificação profissional, quem precisa passar por uma qualificação profissional, um curso técnico, tirar essa pessoa da rua e reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. Não dá simplesmente para você tirar as pessoas da rua, colocar em algum lugar e deixar elas dependentes para sempre do poder público, porque o poder público nem aguenta pagar essa conta. Nós temos que trabalhar com a dignidade dessas pessoas, ver quem precisa de moradia popular. É um trabalho muito árduo, sabe? Mas não é difícil de você resolver. Quando a gente fala em 30 mil moradores de rua, a prefeitura fala em 25. Eu estou trabalhando com um número do dobro disso, porque a prefeitura sempre joga os números para baixo, né? Eu imagino que nós tenhamos pelo menos 50 mil moradores de rua em São Paulo. Gente, 50 mil moradores de rua para uma cidade como São Paulo, dá para resolver, dá para resolver. Veja que eu não estou falando aqui de uma multidão para uma cidade do tamanho de São Paulo e com a riqueza que São Paulo tem. Então eu vou tratar com toda a dignidade dos moradores de rua para que nós possamos reinseri-los no mercado de trabalho. Bom, conversamos aqui no Debate em Família com a candidata Joyce Hasselmann, do PSL, a candidata a prefeita de São Paulo, deputada federal, candidata à Prefeitura de São Paulo. Agradecemos muito a sua participação aqui no Debate em Família, Joyce, e boa sorte nas eleições. Obrigada, boa sorte para nós, boa sorte para São Paulo. Vamos fazer o que é certo aí para São Paulo, gente. Olha, domingo é 17. Vamos tirar PT, PSDB e vamos começar uma nova São Paulo, porque a nossa família merece uma nova história. Um abraço para vocês. Um abraço, Joyce. Muito obrigado pela entrevista. Programa Debate em Família, a caminho das eleições.